vou ajudar um pouquinho minha mãe aqui para ficar mais próximo. Então nós vamos fazer como uma entrevista, vou perguntar algumas coisas e ela vai nos ajudar aqui respondendo. Primeiro, como foi que... Tudo bem, vamos lá então. Deixa ela falar as palavras dela primeiro. Primeiramente, eu quero dizer a vocês, todos os irmãos que estão aqui, para aqueles que não me conhecem, sou a professora Isaura Mateus Albernaz, que há 50 anos atrás esteve no momento em que dois Eldas encontraram-se com meu marido na rua e ele, como já era membro da igreja, ele tinha sido batizado lá em São Paulo. Ele não era daqui, lá de São Paulo, em 1960. E então ele transmitiu para mim esta mensagem, dizendo, chegou em casa um dia todo eufórico e feliz, dizendo: Isaura, adivinha quem encontrei na rua hoje? Todas as pessoas você encontra, né? Então, não posso saber. Aí ele disse: os missionários da igreja, da minha igreja, eles estão aqui agora, vieram para cá. Então eu quero que você conheça também. E hoje eu convidei, isso aí era um momento mais ou menos de meio-dia, né? Quando ele encontrou. Ele disse: hoje à noite ele virá aqui em casa para me apresentar para você. E eu fiquei ansiosa para conhecer quem eram os missionários, né? Achei que era essas pessoas que andam por aí pregando e sem saber o que, querendo iludir as pessoas. Mas qual foi a minha surpresa quando eu vi aqueles dois rapazes, né, bonitos, né, alto, grande. E quando eu olhei para eles, assim, eu senti uma paz, assim, uma tranquilidade muito grande. Aquela alegria que eles transmitiam para a gente era incrível. Eu disse: não, esses aí não são aqueles missionários de ruas por aí, não. Aí então eles ficaram lá, ficaram felizes, conversaram comigo e todos os dias depois eles iam na minha casa. Mas só que é o seguinte, faltavam 3 dias mais ou menos para chegar o presidente da missão. Daí ele disse: nós estamos esperando o presidente da missão e nós queremos que vocês vão até lá, né, no local onde a gente está, para conhecê-lo. Tá bom, vamos lá, né? Então, é interessante que os membros não tinham, naquela época, era raro as pessoas que tinham carro. E meu marido, ele tinha carro porque ele viajava muito e transportava mercadorias, né, que ele sempre estava levando e viajando. Então, nós fomos, quando você pode ir no aeroporto nos levar lá para encontrar o presidente, vamos lá, né? E fomos lá no aeroporto para ver fiquei curiosa para saber quem era aquele senhor que estava tão, né, famoso. E quando eu vi, eram também dois americanos, né? Um senhor alto, forte, e uma outra senhora muito simpática. Eu fiquei assim encantada com eles. E quando foi à tarde, nós daí encontramos com eles e tal, e eles foram até o lugar onde eles iam ficar para almoçar. E depois do almoço, então, eles vieram aonde estavam todos localizados para saber o que aconteceria ali. Foi quando ele, então,
olhou as pessoas que estavam lá e autorizou, né, a abertura de uma templo, de uma igreja aqui, né? E foi interessante. Mas logo, só que aquele local onde ele estava era irrisório, não tinha como, porque era uma sala comprida, né, e não cabia quase ninguém ali. Então ele disse, vocês vão procurar uma casa, disse para os missionários, vocês vão procurar uma casa que possa comportar todo mundo. Então eles foram atrás, então dali uma semana mais ou menos, eles encontraram uma casa e lá se mudaram para essa casa. E fomos então, começamos a frequentar a igreja lá. E daí veio o presidente Saul, que ficou no lugar dele, que foi designado a montar, então, a criar o ramo ali naquele local. E foi aonde ele nomeou o presidente Paraná como presidente, né, e mais seus conselheiros, que inclusive um deles era meu marido, Mário Correia Albernaz, foi o segundo conselheiro. O primeiro conselheiro o seu Justino. Então ficou, e o Geraldo era o secretário. Então formou-se então o ramo, o grupo, né, que estaria ali comandando aquela equipe. Foi muito interessante, muito bom mesmo. E eu hoje em dia fico assim muito feliz, né, por ter participado dessa abertura e ter assim, né, e no momento de hoje estar aqui, poder também um momento tão importante desse, sabe, para dizer que eu também fiz parte do início da igreja aqui, sendo que meu marido já era membro de São Paulo, né? E fico muito feliz, realmente, tá, por estar aqui hoje e transmitindo essas coisas a vocês. E quero dizer, muito mais ainda, muito mais, porque houve muitos acontecimentos, né, e que hoje a igreja está como está, cada dia crescendo mais, né? E é bastante importante isso para nós todos. E também logo fui batizada e tinha apenas 2 filhos. Esse aqui, ele ainda não tinha vindo a este mundo, ele estava querendo chegar. Ele estava querendo chegar. Mas mesmo assim, né? Só um adendo, eu estou naquela foto também, viu, moça? Olha isso, mas eu estou ali, mas naquela parte branca ali um pouquinho mais, só para vocês me reconhecerem, tá? Um pouquinho escondido. Aquela foto onde o Helder que está segurando na minha mão, é aquela senhora meio grandinha, é ele, tá? Está lá junto comigo, tá bom? E então, é isso. Qual foi o sentimento da senhora no dia do batismo? Olha, foi interessante, porque quando eu saí do colégio, lá do colégio onde eu estudava, era um colégio de freira. E eu, no final, eu me sentia assim muito, nossa, não, achava que aquilo ali não era correto, não era certo. E quando eu encontrei com meu marido, né, e ele não me falou da igreja no momento certo. Ele falou, depois de 2 anos que a gente estava se conhecendo, que ele falou, né, sobre a igreja.
E eu sempre questionando a ele, isso aí é tudo conversa, isso aí é pessoas que querem iludir, não tem nada de verdade nisso aí. E aí ele ficava só quieto comigo, né? Mas depois foi passando o tempo, um certo dia ele chegou em casa, no dia de domingo ele foi em casa almoçar, levou um livro preto, né, a capa preta, que estava escrito lá, que era como se fosse a Bíblia, né? Mas não era a Bíblia, era o livro de Mormon. E ele foi primeiro para mim ensinar o que era a história dos Mormons. E aqui hoje estou, tá? Junto com meus filhos e feliz. Se eu fosse assim contar as histórias aqui, nós ficaríamos hoje à noite, mais amanhã, mais amanhã, mais amanhã. Porque a verdade é muito interessante. E as histórias que eu tenho, assim, que eu passei, né, e que eu poderia transmitir para vocês, é muita, sabe? É muita. Mas no momento, então, uma outra oportunidade, a gente vai conversando, a gente vai falando. Bom, e no momento eu fico muito grata por você ter paciência de me ouvir e estar aqui prestando esse meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.